queda de cabelo é muito mais perigosa do que você imagina. Esse problema não é só vaidade, é o seu corpo gritando por socorro. E ignorar isso pode acabar com a sua saúde. Nesse vídeo eu vou revelar 9 causas da queda de cabelo que ninguém te conta e como curar esse problema de forma fácil e rápida. A queda de cabelo pode ser causada por vários motivos. Um deles é o fator genético. Quando sua mãe, seu pai, sua avó, seu avô tem esse tipo de característica, o cabelo vai ficando cada vez mais fino até ele desaparecer. Você pode notar que a maioria das pessoas que tem calvície, alguém na família também vai ter, porque é uma questão genética, ela herdou isso daí. A queda de cabelo também pode acontecer por alguma infecção, por causa de dengue, chikungunya, Covid-19. Teve várias pessoas que relataram que depois que tiveram Covid, começaram a ter queda de cabelo. Eu mesma fui uma dessas pessoas. Eu acabei não tendo nenhum tipo de sintoma gripal, porém eu tive uma queda de cabelo muito grande por causa desse tipo de infecção. Isso aí acontece porque durante essas doenças o seu corpo começa a lutar contra os bichinhos para te tirar da situação de perigo e ele acaba desligando outras funções que você não precisa para sobreviver. E no caso do cabelo, você não precisa disso e ele começa a deixar essa questão mais de lado. Aí quando você melhora, ou então até mesmo durante essa doença, essa infecção, você passa a ver que a queda de cabelo aumenta. Outra causa de queda de cabelo é o pós-parto, geralmente 2 a 3 meses depois da mulher ganhar o bebê. Durante a gravidez, ela tá com o cabelo muito cheio, brilhoso e lindo, porém, quando ela tem o bebezinho, acaba ficando com o cabelo mais ralo e com uma queda de cabelo muito aumentada. Isso aí acontece porque durante a gravidez a mulher ela tem uma bomba de hormônio natural, porém, quando ela tem o bebê, esse hormônio cai drasticamente. E quando isso acontece, o cabelo sente falta e acaba caindo também. Outra causa é a deficiência de vitamina, primeiras delas, ferro e vitamina B12. Quando você não tem esses nutrientes, o seu corpo não consegue ter quantidade de oxigênio suficiente para nutrir e ele acaba mandando para os lugares que são mais importantes. E aí o seu cabelo, ele não recebe a quantidade de nutrientes adequada para ficar forte e conseguir ficar firme ali naquele local. Acaba ficando mais fraco e caindo com mais facilidade. Também pode ser por falta de zinco. Ele ajuda na produção da queratina, que é a proteína do seu cabelo. Eu tenho certeza que você já fez alguma hidratação de queratina para o seu cabelo ficar mais forte. Se eu fico com menos zinco, meu cabelo vai nascer muito mais frágil, sem nenhum tipo de proteção e cair muito mais fácil. A falta de vitamina D também pode ser a causadora da sua queda de cabelo, porque ela participa das fases de crescimento do seu fio de cabelo. Se você não tem vitamina D em quantidade suficiente, o seu cabelo fica naquela fase de dormir por mais tempo e pode desprender do seu couro cabeludo. O pós-cirúrgico é outra causa muito comum. Tem pessoas que dizem que fizeram alguma cirurgia por causa de doença, como apendicite, retirada da vesícula, até mesmo uma cesárea, e o cabelo acabou caindo demais. Isso aí acontece porque o seu corpo recebe uma bomba de coisas, ou seja, você precisa ter a anestesia, precisa da fase de recuperação, o seu corpo passa por uma inflamação e tudo isso aí faz com que ele priorize melhorar o seu corpo, esquecendo de certa forma do seu cabelo. As alterações nos seus hormônios também podem ser os causadores da sua queda de cabelo, porque eles controlam o ciclo do fio de cabelo, quando que ele deve crescer, quando que ele deve cair, e quando esses hormônios estão em desequilíbrio, os fios podem perder o ritmo, da produção e acabar caindo antes do tempo. Isso pode acontecer nos problemas da tireoide, tanto hipotireoidismo como hipertireoidismo, nas mulheres que pararam de tomar anticoncepcionais, porque dentro daquelas pílulas tem os hormônios e se você para de consumir, o seu corpo precisa de um tempo para voltar ao normal, e também nas mulheres que entraram na menopausa, porque ocorre um desequilíbrio nos hormônios também. Mais uma causa que muita gente ignora da queda de cabelo é o estresse e a ansiedade. Esses
sentimento libera dentro do seu corpo um hormônio chamado cortisol, que é o famoso hormônio do estresse. Ele consegue desregular todos os hormônios do seu corpo e pode afetar o seu cabelo também. Hábitos ruins com o seu cabelo, lavagem, produtos que você utiliza, a forma com que você deixa secar, também são os vilões da queda de cabelo. O seu cabelo ele sofre bastante com tudo que você faz com ele. Então, se você tiver hábitos ruins, também podem afetar nisso. Existem vários tipos de queda de cabelo. A primeira delas é o eflúvio telógeno, quando uma grande quantidade de cabelo começa a cair diariamente de repente. O cabelo, ele entra na fase de repouso, a fase telógena, mais rápido e os fios se desprendem com mais facilidade. O segundo tipo é a alopécia androgenética, nada mais do que a calvície, tanto a feminina quanto a masculina. No homem, vai dando aquela entrada aqui na parte da frente da cabeça e também a falta de cabelo na parte do meio da cabeça. Na mulher, o cabelo vai ficando cada vez mais fino, vai mostrando o couro cabeludo. Também tem a alopécia areata, que é uma queda de cabelo autoimune. Significa que a parte de defesa do nosso corpo começa a atacar a raiz do seu cabelo, fazendo cair em uma espécie de forma arredondada, fazendo pequenos buracos no seu cabelo. Também existe a alopécia por tração, ou seja, eu tô puxando demais o meu cabelo que ele tá saindo. Isso aí acontece principalmente naquelas pessoas que fazem muito penteado, trança muito apertada, coque, rabo de cavalo e o cabelo vai enfraquecendo, ele vai sendo puxado tanto todos os dias que acaba saindo junto. Também existe a alopécia fibrosante frontal. É quando você vai perdendo o cabelo aqui na parte da frente da cabeça, como se ele fosse recuando e a sua testa fosse aumentando junto. Infelizmente, esse tipo de alopécia é o único que o cabelo não volta a crescer, porque o seu corpo destrói a raiz do seu cabelo, o folículo, e vai formando pequenas cicatrizes, como se não pudesse crescer mais cabelo naquela região. Esse tipo de alopécia fibrosante frontal também pode atingir a sobrancelha. Além da mulher perder o cabelo nessa parte da frente, ela também fica sem os fios da sobrancelha, vai ficando tudo mais ralo. A queda de cabelo é bastante perigosa porque ela mexe com o psicológico da pessoa. A maioria das mulheres que tem esse problema vai ter uma autoestima mais baixa, uma insegurança maior. Tem algumas que falam que não sabe se é pior amarrar o cabelo ou deixar solto, porque das duas formas mostram. E isso aí faz com que a mulher tenha até vergonha de sair de casa. E é por isso que agora você vai aprender como cuidar desse problema. Antes de tudo, você precisa aprender o que não funciona para queda de cabelo. Primeiro deles, os polivitamínicos, aquelas vitaminas de A a Z que vendem na farmácia. Porque, como você aprendeu, a causa da queda capilar é multifatorial, ou seja, tem vários motivos. E o menor deles é por falta de vitaminas. Se você consome esse multivitamínico em cápsulas, pode não resolver o seu problema. Se a sua causa de queda capilar for realmente por falta de vitamina, esse produto também não vai funcionar, porque ele tem doses muito baixas. É como se eles pegassem um pouquinho de cada coisa, fosse colocando lá dentro, mas no final não vai te dar a dose suficiente para suprir aquilo que você precisa. Sem contar que isso aí pode atrasar o seu diagnóstico. Na promessa dizem que você precisa tomar pelo menos 3 meses de cápsulas. Aí você toma 1 mês, não dá certo, a queda continua. 2 meses, 3 meses e quando vai ver, o motivo da sua queda capilar é outro. E o tempo perdido significa um fio de cabelo que não vai voltar mais. E mais uma coisa, o excesso de vitaminas faz mal. O seu corpo ele é bastante inteligente. Tudo que ele não precisa, ele manda para fora. Se eu tomo todos os dias uma vitamina que tem quantidade adequada no meu corpo, ele vai mandar para fora, fazendo o fígado e o rim trabalharem mais. Com o tempo, esses dois órgãos vão ficando sobrecarregados e podem causar uma doença ainda mais grave.
Durante a menopausa, o corpo da mulher produz menos estrogênio, que é um hormônio necessário para conduzir bem o crescimento, o ciclo do cabelo. Quando ele diminui, o cabelo vai ficando mais fino, mais frágil e vai caindo mais. É muito comum que as mulheres nessa fase comecem a tomar várias coisas tentando resolver o sintoma da queda de cabelo e vários outros da menopausa. Aí opta por esse polivitamínico achando que ele tem várias vitaminas e podem melhorar o que ela está sentindo. Porém, tudo isso acontece por falta de informação. A mulher começa a escutar a opinião de fulana, de cicrana, de que tal coisa é muito bom e opta pelo multivitamínico porque ele tem várias vitaminas, mas ela não sabe que não funciona. Mas é para te ajudar que eu fiz o Guia da Menopausa. Lá eu te falo todos os sintomas que você vai sentir durante essa fase da sua vida, que é realmente normal, e também o que você pode fazer que vai funcionar para amenizar os seus sintomas e passar por essa fase de maneira muito mais confortável. O link está no primeiro comentário fixado. Clique e acesse que eu vou te ensinar. Outra coisa que não funciona de maneira nenhuma são os apliques. Tem mulher que escuta que se ela colocar vai proteger o cabelo natural, vai crescer mais rápido, mas não é bem assim. Quando você coloca o aplique, tem o peso dele e isso pode causar aquela alopécia por tração, sem contar que dificulta a lavagem do couro cabeludo, porque dependendo da técnica que você coloca, seja por tela ou por cola, isso aí dificulta você passar o dedo naquela região do couro cabeludo. O atrito do aplique também pode causar quebras no seu fio natural e se você já tiver uma queda muito aumentada, pode aumentar. Outra coisa que não funciona de maneira nenhuma são as perucas muito apertadas, as famosas laces. Tem mulher que tenta esconder o problema dela com uma capa, que é no caso a peruca. Só que com o tempo a peruca gera calor, vai causando suor ali na sua cabeça, vai gerando uma umidade maior naquela região e o seu fio pode soltar com mais facilidade. O atrito da peruca pegando na sua cabeça também pode machucar o couro cabeludo, que faz com que os fios fiquem muito mais fracos e frágeis, podendo cair. Também tem aquele desconforto emocional, porque a mulher tem que todo dia esconder o que ela está passando ao invés de tratar de fato o problema. Isso vai causar um sintoma de ansiedade, estresse e até mesmo depressão. Chegou a hora de você aprender o passo a passo de como tratar essa queda de cabelo. Primeiro, lavar o cabelo sem medo. Tem muita mulher que pensa que quanto mais ela lava, mais a queda aumenta, mas não é bem assim. Um couro cabeludo sujo aumenta a quantidade de bactérias, de fungos e inflamação naquela região. Se eu tenho um couro cabeludo limpo, o meu cabelo fica muito mais saudável e capaz de crescer forte. A lavagem frequente do seu cabelo evita que você tenha acúmulo de suor, de oleosidade, de poluição, que são coisas que favorecem a queda. A quantidade vai depender muito de cada cabelo. Cabelo mais liso precisa de uma frequência maior. Tem mulher que lava todos os dias ou então a cada 2 dias. Quem tem o cabelo cacheado, cabelo crespo, que tem menos oleosidade, lava com menor frequência. Ou seja, a cada 3 dias é o suficiente. A segunda dica é você não prender e nem dormir com o cabelo molhado. Por quê? A umidade aumentada no couro cabeludo faz ele ficar abafado, o que deixa a raiz do seu cabelo muito mais frágil, o que pode gerar falhas em alguns pontos específicos. Isso é muito comum daquelas mulheres que têm o dia corrido, ou então aquelas mães que só podem lavar o cabelo da filha ou fazer algum penteado à noite. O ideal mesmo é você utilizar alguma fonte de calor, ou seja, um secador ou até mesmo ficar na frente do ventilador para que o seu cabelo possa secar de maneira correta antes de você dormir. É importante que você utilize um protetor térmico antes de passar o jato quente do secador, por exemplo, para que a saúde do seu cabelo não vá pelo ralo. Terceiro segredo é você utilizar o shampoo adequado.
Tem gente que pensa que esse produto é somente para lavar, mas você pode utilizar ele como tratamento. O ideal mesmo é que você utilize aquele shampoo anti-queda. Tem mulher que não gosta porque diz que ele acaba deixando o cabelo mais ressecado. Mas aqui eu tenho uma dica. Você vai utilizar na primeira lavagem o anti-queda e depois, na segunda, vai utilizar o shampoo de acordo com a necessidade do seu cabelo. Seja hidratante, nutritivo, porque isso daí vai trazer os benefícios sem tirar tudo aquilo que o seu cabelo precisa, além de parar de cair. É importante que, ao utilizar o shampoo anti-queda, você deixe ele agir por um bom tempo, 3, 5 minutos, para que os ativos que tem dentro daquele shampoo possam fazer efeito. E durante esse tempinho, você pode ir massageando o seu couro cabeludo, porque vai deixando ele muito mais ativo. Tem uma técnica que é muito boa que ajuda a proteger o comprimento do seu cabelo, porque geralmente a gente só passa o shampoo na parte do couro cabeludo, só que ele acaba pegando no comprimento e fazendo uma agressão que a gente não quer. Você pode utilizar a técnica do pré-pull, que é quando você passa algum creme de tratamento, condicionador ou algum óleo vegetal no comprimento do seu cabelo, deixa agir por 15, 20 minutos, depois vai lavar o cabelo, porque vai ter a garantia que o shampoo não vai agredir o seu cabelo, principalmente as pontas. E depois dessa dica valiosa, já se inscreve no canal agora para não perder nenhuma dica de saúde. A quarta dica é você pentear o cabelo de maneira correta. Eu vejo muita gente errando nessa parte. Por quê? Ela quer resolver o problema de cima para baixo, mas não é bem assim. Toda vez que você for pentear o cabelo, principalmente desembaraçar, inicie pelas pontas, porque assim você vai tirando os nozinhos de pouco a pouco e evitando que o seu cabelo vire um ninho e quebre ou caia ainda mais. Você também deve utilizar o pente e a escova adequado para o seu tipo de cabelo. Quem tem um cabelo mais liso vai utilizar aqueles pentes mais finos para deixar bem alinhado. Quem tem o cabelo mais cacheado, crespo, precisa de cerdas mais largas para deslizar melhor sem enroscar. Prefira também pentear o seu cabelo molhado ou úmido. Se necessário, coloque um pouco de creme de pentear, porque isso aí vai deixar tudo mais maleável, não vai tirar a sua paciência, você não precisa arrancar o seu cabelo para desembaraçar. Teve uma época da minha vida que meu cabelo sofreu bastante. Eu não tinha tempo de estar lavando no momento ideal e nem de tratar ele da maneira correta. Então era sempre à noite, sempre somente com shampoo e condicionador. Na hora de pentear era de todo jeito e ainda tinha que secar antes de dormir. Meu cabelo sofreu bastante, mas eu tive que agir para ter ele de volta bonito como eu gosto. Então eu fiz essas mudanças e as outras também que eu vou falar para vocês. Meu cabelo mudou da água para o vinho. O quinto segredo é você evitar a queda por tração. Essa é a mais fácil de você prevenir, porque você está sentindo se o seu cabelo está apertado ou não. Você vai evitar prender o seu cabelo muito apertado, principalmente no rabo de cavalo, que é quando a mulher dá várias voltas na xuxinha para o cabelo ficar alinhado, e também no cabelo de crianças. Isso é muito comum de acontecer, porque às vezes a pessoa que está fazendo o penteado quer que fique tudo alinhado e acaba apertando demais. Tem criança que não sabe dosar, não sabe falar e acaba permanecendo com o penteado apertado por muito tempo. O bom mesmo é você utilizar o penteado mais frouxo, mais folgado possível. Pode colocar de uma maneira em que o seu cabelo esteja alinhado, mas não esteja tão apertado. Você pode optar também pelas xuxinhas de cabelo mais fofinhas, aquelas que não são somente um elástico, porque elas costumam ser mais folgadas. Aqui no meu estado chama de xuxinha, mas como que chama esse produto aí onde você mora? Me conta aqui nos comentários. Tem muita mulher do cabelo cacheado, crespo, assim como o meu, que gosta de fazer aquelas tranças mais elaboradas e ficam bastante tempo com esse penteado. O ideal é que você fique no máximo 1 a 2 meses, higienizando todos os dias para evitar o acúmulo de sujeira. Outro ponto bastante importante é que você deixe um intervalo entre uma trança e outra para o seu cabelo conseguir recuperar, para você conseguir tratar ele de maneira correta.
fique pelo menos um mês sem a trança até que você faça de novo. O sexto segredo é você utilizar tônicos capilares. Hoje em dia tem várias opções e é bom que você use pelo menos de manhã e à noite. Se a sua rotina for muito corrida, passe à noite e lembre-se sempre de fazer movimentos circulares de massagem na sua cabeça, porque isso aí vai estimular essa região e fazer com que o seu cabelo possa crescer muito mais forte. É importante dizer que esse tipo de tônico, ele não faz o seu cabelo crescer mais do que ele crescia antes. Ele faz fortalecer o seu cabelo e crescer até o máximo. Por quê? O comprimento do cabelo não é determinado por tônicos que você utiliza, mas sim pela genética. Tem muita gente que vende esse produto falando que se você utilizar vai ter o cabelo de Rapunzel, mas não é bem assim. Ele não vai aumentar o crescimento do seu cabelo mudando a sua genética. Ele vai somente estimular esse crescimento, fazendo seu cabelo crescer um pouco mais rápido, inclusive por causa da massagem que você faz no couro cabeludo. O sétimo segredo é você ter uma alimentação equilibrada. Eu sempre digo, quem come bem, o corpo funciona bem. Primeira coisa, consumir bastante proteína. Por quê? O seu cabelo tem a queratina, que é a proteína do cabelo que deixa ele muito mais forte. Se você consome proteína, tanto da carne, do ovo, do frango, em grande quantidade, na quantidade ideal que você precisa, vai ter também para o seu cabelo e ele vai ser muito mais saudável. Você também vai consumir frutas e verduras, porque elas têm vitaminas e nutrientes que vão chegar até o seu cabelo, sem contar que tem antioxidantes que são limpadores do seu corpo, mandando tudo aquilo que é ruim para fora. Em relação às frutas, algumas que eu posso citar é o abacate, que tem gordura boa, que faz seu cabelo ficar hidratado, bem brilhoso. Também tem a manga e o mamão, que tem vitamina A, que ajuda a fortalecer o couro cabeludo. E tem a banana, que tem bastante biotina, que deixa o seu cabelo bem mais forte. Em relação às verduras, legumes, você pode consumir bastante as folhas verdes escuras, como rúcula, espinafre, couve também, que tem alguns nutrientes que fazem o seu cabelo crescer mais rápido e bem mais forte. E também tem a cenoura e a abóbora, que tem beta-caroteno, que fortalece o seu couro cabeludo. Em relação ao abacate, tem muita gente que pergunta se é melhor passar no cabelo ou consumir. Os dois funcionam. Só que o abacate passado no cabelo, como hidratação, ele vai somente deixar ele mais brilhoso por um tempo, porque está na parte de fora. Se eu como o abacate na minha alimentação, eu vou tratar de dentro para fora. Então, o efeito vai durar muito mais. Hoje em dia, tem várias opções que você pode utilizar para tratar a sua queda de cabelo. O minoxidil é um deles que ficou muito famoso e tem gente que se pergunta se funciona ou não. E ele funciona bastante. Tanto creme, espuma e até mesmo agora já tem o comprimido do minoxidil. Ele vai ajudar a deixar a fase de crescimento por mais tempo e também engrossar alguns fios que eram mais finos. E o problema é que você precisa utilizar de maneira constante. Se você parar, a queda pode voltar e piorar a sua situação. O minoxidil funciona tanto em mulheres quanto em homens. Alguns homens utilizam bastante na barba, porque não tem a genética para isso, mas também nas entradas e no couro cabeludo. Mas você precisa de um acompanhamento médico, porque ele pode gerar coceiras, alergias e até alguns fios muito grossos que não era do jeito que você imaginava. Também tem a opção de você utilizar os corticoides tópicos, ou seja, loções ou cremes, pomadas com corticoides que vão ajudar a diminuir a inflamação do local onde está acontecendo a queda e o seu fio de cabelo vai poder crescer em paz. Tem muito paciente que diz que funciona muito bem e principalmente quando as falhas elas estão no início, são bem pequenininhas. Também existe a possibilidade da imunoterapia tópica. O que acontece? O médico aplica uma substância que vai causar uma alergia no couro cabeludo. Para que isso, doutora? É para que o seu sistema imunológico, a parte de defesa do seu corpo, possa se distrair e o seu cabelo possa crescer em paz.
Esse tratamento funciona sim, principalmente nos casos maiores, mais extensos, e ele precisa de mais sessões e de um acompanhamento médico mais próximo. Também tem a opção do laser capilar, que é quando você utiliza bonés, capacetes, alguns pentes com uma luz específica que faz diminuir a inflamação daquela região do couro cabeludo e também estimula a circulação naquela região, fazendo ela ficar mais ativa e o cabelo crescer muito mais forte. É um ótimo tratamento, funciona muito bem, principalmente quando você associa, junta com outro tipo de tratamento. Só que eles têm um valor um pouco mais alto. Você também tem a opção de utilizar o microagulhamento, que é quando o médico ele faz pequenas perfurações com agulha no seu couro cabeludo, estimulando a cicatrização daquela região e também fazendo alguns medicamentos serem absorvidos com mais facilidade. Eles realmente podem ajudar em alguns casos, mas precisa ser acompanhado por um médico e podem gerar um certo desconforto na pessoa. Agora aqui no canal a gente tem um novo quadro, onde eu vou responder as principais perguntas de vocês em um vídeo e eu vou postar toda semana. Então, se você tem uma pergunta interessante, coloca aqui nos comentários que eu vou anotar e te responder.